Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Josenildo Nunes, pastor da Assembleia de Deus, Cristo para Todos, aqui na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Nós estamos de volta com o nosso canal, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações. Você que nos acompanha tanto pelo Facebook quanto lá no YouTube, tá bom? Tanto os vídeos quanto postamos no Facebook, também postamos lá no YouTube. E no YouTube, no Facebook. Você é o nosso convidado para estar conosco, visualizando nossos vídeos, nos acompanhando pelas redes sociais. E estamos aqui na cidade de Chapadinha fazendo a obra de Deus, uma grande obra, e nós não podemos parar. Estamos mais uma vez no nosso canal. Após o intervalo, nós vamos voltar trazendo uma palavra para você, para os nossos corações, em nome de Jesus. Voltamos já já. Bem, queridos, nós voltamos com uma reflexão da palavra de Deus, encontrada no livro sagrado, encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 e versículo 43, que nos diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O versículo em continuidade 44 e 45 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, mais uma vez estamos no nosso canal para trazer uma palavra de reflexão. Ora, segundo esse texto sagrado que encontramos em Atos capítulo 2, no versículo 42 por diante, nós encontramos um relato que fala da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Nós podemos observar que a igreja primitiva ela permanece, ou ela foi, ela é e permanece sendo a igreja modelo para ser seguida. Toda igreja que pensa, ou toda liderança que está na frente de uma igreja, se quer bem ser sucedido, é preciso que este candidato se ponha a se prender nas características que haviam na igreja do primeiro século. É preciso que este obreiro, esta igreja, se prenda para fazer cópia de uma igreja que trouxe para nós, que traz para nós exemplos estes que são maravilhosos a ser seguidos. A igreja primitiva, ela tinha coisas que é preciso que eu, como igreja, você e as igrejas atuais tenham. Um dos requisitos que encontramos, ou características que absorvemos nestes textos, é que a igreja primitiva, ela tinha doutrina, ela tinha ensino. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja ensinada, era uma igreja equilibrada. O equilíbrio, ele advém através de muito ensino, através de um ensino sadio, fidedigno à palavra de Deus, que causará um crescimento amadurecido na membresia de uma igreja. Esta igreja, ela tinha doutrina, ela tinha ensino. Esta igreja modelo, ela traz para nós também, e ela tinha
algo que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o que eles tinham. Eles tinham também comunhão. Não apenas com a igreja, mas em primeiro lugar, a comunhão que a igreja primitiva tinha era a comunhão com Deus. Não existe permanência na presença de Deus se não houver comunhão. Não existirá permanência e não existirá nenhum resultado positivo se não houver comunhão. A comunhão é o único método, é o único modo, é o único caminho que nos conduzirá à presença de Deus. É a comunhão. Por isso, bem sabia o apóstolo Paulo, quando ele faz menção, falando aos irmãos de Roma, segui a paz com todos e a comunhão, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso que tenhamos comunhão. A comunhão nos leva a termos a ausência do pecado, a separação do mundo, a ausência de convivências mundanas e práticas mundanas. Uma vez que praticamos assim, mantemos uma boa comunhão com o Senhor Jesus. Manter comunhão com Deus prova também, em forma tão rápida e visível à igreja local onde nos congregamos, uma também perfeita comunhão com a igreja do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo também faz menção à igreja de Coríntios, que eles deveriam examinar-se a si mesmo e também participar da comungação, do ato da ceia do Senhor Jesus através da comunhão. Veja quanto é importante a comunhão. A igreja primitiva também tinha e traz para nós. Eles eram também solidários uns com os outros. Havia um partir do pão, havia também uma ação social que envolvia a igreja primitiva. É preciso que a igreja do presente século imite, copie, traz para si como cópia para poder seguir o exemplo da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. É preciso assim fazer. Também temos que na igreja primitiva ela tinha orações. A igreja primitiva ela tinha orações. É através deste método, esta única regra, este único meio que nos aproxima de Deus, que chamamos oração, a igreja do presente século deve manter. Uma igreja que não vive uma vida de oração não é igreja. Membros que não vivem uma vida de oração não são membros. Pastores que não vivem uma vida fidedigna na oração não é pastor. O verdadeiro homem de Deus precisa aprender com a igreja primitiva, viver uma vida de oração. A igreja precisa ter hábito de oração, tanto oração individuais, como também oração coletiva, oração em grupo, oração em casa, oração na igreja. Este é o único método que nos leva a ter todos esses passos na presença do Senhor. A igreja primitiva, ela também tinha esperança do arrebatamento da igreja. Veja que a tal ponto o texto nos diz que eles vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. O maior objetivo, além de manter a ação social dos irmãos, de manter a comunhão implantada no meio da igreja,
Eles tinham essa expectativa de que o arrebatamento da igreja poderia ser a qualquer hora. Eles não tinham nada que agarrassem ou se implantassem ou arraigados em relação às coisas desta vida. Devemos sempre estar ausente de coisas que nos prendem com coisas desta vida. Por isso, eles não tinham nada que lhe prendesse, porque eles aguardavam o arrebatamento para qualquer instante. Não é que você tenha as suas propriedades e você vai vender. Não é que você tenha as suas coisas e de repente você vai vender. Mas que você tenha em seu coração que as coisas desta vida, tudo passa. Tudo ficará neste mundo. E de uma hora para outra, Jesus vai voltar. E estas coisas ficarão. Mas nós permaneceremos com o Senhor para sempre no céu de glória. Lembre bem, a igreja primitiva, ela é e permanece sendo uma igreja modelo para as igrejas atuais ser e copiar e andar nos mesmos passos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus.